Hoje a gente vai falar aqui, o papo é meio em casa, né? Porque a gente vai falar com o Pedro Raj, que é nosso gerente de estudos na IT Media, e ele vai comentar um assunto bem interessante. A gente fez um levantamento com executivos de TI de uma série de empresas, das maiores empresas do Brasil, falando como é liderar no momento de crise. Uma das coisas interessantes que o levantamento conseguiu identificar é a participação dos líderes de TI nos comitês de crise, né? Você pode comentar um pouquinho esse aspecto? Claro. Bom, o levantamento, Thiago, ele primeiro aponta para a gente que quase todas as grandes empresas, elas tiveram, de fato, né, a criação de um comitê de crise em função da pandemia do Covid. E nessas, em mais de 85% dos casos, a TI está participando diretamente da tomada de decisões. Óbvio, né? Aqueles segmentos que tiveram que, num primeiro momento, de forma mais urgente, buscar o apoio da TI para se manter no negócio, para estabelecer um novo modelo de negócio, aí nesse segmento de empresa, a TI está, inclusive, liderando esse comitê de crise, né? Boa. Pedro, uma outra coisa que a gente viu dando uma olhada nos dados é que home office, infraestrutura e segurança são meio que as principais demandas para o departamento de TI nesse momento. O que isso diz um pouco do cenário que a gente está vivendo? Bom, sem dúvidas que num primeiro momento, né, embora pareça ser um tema batido, poucas empresas de fato tinham estabelecido uma política de home office em todos os níveis de rotina dos colaboradores, né? Isso muitas vezes era oferecido como um benefício para 2 dias na semana, e aí você tem que, de fato, migrar, né, muitas posições que necessitam efetivamente, né, da infraestrutura da empresa, posições como back-office, teleatendimento, até mesmo a parte de produção industrial. Essas empresas, esses colaboradores, eles de fato necessitam a infraestrutura que está instalada na empresa. Muitas empresas ainda têm um parque instalado de máquinas de computação, de informática, né, o famoso desktop, ainda é predominantemente a maioria das máquinas de trabalho que estão dentro das empresas. Então, fazer essa migração, mantendo, né, todo um ambiente de segurança, mantendo a produtividade dos colaboradores, sem dúvida foi um super desafio para a TI. Legal, é interessante, a gente vem conversando com as pessoas, elas vêm, com os CIOs, eles vêm comentando mesmo essa migração de call center, essa migração para o home office. Dois aspectos que a gente percebeu pela pesquisa que foram ou implementados com urgência ou que ainda até nem tinham um plano de implementação, disaster e recovery e projetos de continuidade dos negócios. Cara, comenta um pouquinho o que esse número quer dizer e por que ele é tão alto? Eu acredito que a fama de otimista que nós brasileiros carregamos, ela procede, né? É como você contratar um seguro de vida aos 20, 30 anos. A gente nunca espera, de fato, que vai acontecer uma tragédia nesse nível, né? E claro que alguns segmentos, como o mercado financeiro, bancos, esses segmentos eles já eram um pouco mais precavidos até pelo tipo de negócio que eles faziam. Mas, de uma forma geral, projetos de contingência, recovery, continuidade, né, nunca foram a prioridade de investimento mesmo das grandes empresas, né, o que dirá nas empresas de menor porte. Então, o que a pesquisa também aponta para a gente é que de agora em diante, né, esse tipo de tecnologia, esse tipo de plano de ação, ele vai fazer parte do orçamento, do planejamento anual das empresas, né? Muitos executivos que antes tinham uma dificuldade até em justificar o investimento nessas áreas perante a direção, agora eles vão ter muito mais subsídio para também justificar e adotar isso como uma medida preventiva, né, anual, e fazer parte ali numa das linhas do budget da área de tecnologia. Legal, acho que até pegando um pouco de carona nesse seu comentário, você acha que a área de TI ela sai fortalecida num cenário pós-pandemia? Com certeza, né, Thiago? A gente sabe que hoje em dia toda empresa ela é uma empresa de tecnologia, independente do seu segmento de atuação ou do tamanho que é a sua empresa, você faz uso de alguma ferramenta tecnológica, seja
uma ferramenta de troca de mensagens, como por exemplo o WhatsApp, ou, né, para muitas empresas do setor de restaurantes que acabaram se utilizando, né, do benefício do aplicativo de entrega que as pessoas utilizam hoje em dia. Então, de fato, a área de TI sai muito fortalecida. Mesmo nas grandes empresas, né, a gente sabe que o desafio inicial ele era colocar primeiro os colaboradores num ambiente seguro, em casa, né, conseguir prover todas as soluções de infraestrutura, VPN, segurança, enfim. Num segundo momento, dar a continuidade do negócio, né, então ajudar a desenvolver e a fomentar algumas outras ferramentas. Então, por exemplo, no segmento de comércio, de varejo, né? Você abrir uma possibilidade de um omnichannel e ter a possibilidade de você vender online, entender, né, fazer um uso mais intenso das ferramentas de Big Data, de Analytics, para entender como que você vai chegar no seu cliente, que tipo de solução você vai ofertar a partir desse momento, já entendendo toda a dificuldade do processo que ele vem passando, né? Então, acho que a área de TI sai muito fortalecida. E óbvio, né, nos próximos meses a gente vai estabelecendo aí um novo modelo de negócios, que a gente ainda vai precisar entender, né, como que as empresas vão saber e vão se adaptar a esse novo modelo de negócios, que certamente não vai ser igual era antes, né, no período que a gente teve pré-pandemia. Então, aquelas empresas que forem um pouco mais resistentes ou demorarem para se adequar e se adaptar aí nessa transformação digital, elas de fato correm um risco aí num futuro próximo, né? Boa, Pedro. Queria que você comentasse também dois aspectos que acabam sobressaindo um pouco na pesquisa: a automação de processos e robótica. Você acha que esses dois campos vão ser acelerados também? As empresas passam a olhar para eles com um pouco mais de carinho? Sim. Mais de 90%, ou seja, quase todos os respondentes, né, da nossa amostra, disseram para a gente que a pandemia ela acelerou o processo de transformação digital. Ou seja, como houve a questão do isolamento, né, então muitos postos de trabalho que eram ocupados por pessoas acabaram sendo substituídos ali de forma, né, emergencial por soluções de robótica, principalmente a parte de atendimento, né, através dos chatbots, né, também a parte de produção industrial. Então, o que já era um movimento esperado, mas de forma um pouco mais gradativa, né, a pandemia ela quase que obrigou as empresas a acelerarem esse processo. Então, o uso intensivo daqui para frente de analytics, a própria digitalização do portfólio da empresa, né, isso tudo deve acompanhar essas novas práticas que o mercado vai apresentar pós-pandemia. Um número que acaba saltando aos olhos quando a gente estava vendo o estudo é que 70% das empresas apontam que junho é um mês mais provável para uma definição ali de prioridades em investimento e direcionamento para as empresas. Você pode comentar um pouquinho essa expectativa e para que cenário que ela aponta? Sim, acho que passado 3 meses, né, Thiago, de isolamento e de pandemia, as empresas elas já começam a ter uma visão um pouco mais clara, né, da continuidade dos seus projetos, do seu negócio, até mesmo o orçamento que elas vão ter para alocação de recursos nos próximos meses. E, óbvio, num cenário em que a gente deve ter a economia bastante fragilizada em consequência, né, do desemprego, até da baixa de demanda, né, que a gente vai ver daqui até o final do ano, eu acho que é um momento de repensar o modelo de negócios, né, tentar encontrar uma forma sustentável de manter as operações, e até acho que muitas empresas vão ter que se reinventar para conseguir aí de fato alavancar novamente o mercado, mas eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Legal. Teria algum setor que você destacaria por conta desses investimentos em tecnologia ou de investimento em alguma área diferente? Acho que alguns setores tiveram um impacto bem menor na comparação com outros, né? E alguns, inclusive, tiveram um aumento da demanda. Então, o próprio setor da saúde, né? O setor de logística e transportes, né? Com a questão do e-commerce mais forte, a gente viu as empresas de transporte, de pequenas entregas,
crescendo bastante, né? A própria parte da venda online, mesmo se a gente pensar nos grandes magazines, né, ainda tinha, né, quase 80%, em alguns casos mais de 80% da venda concentrada na loja física, e a gente viu que a venda online, para muitos que tinham uma certa resistência em comprar, isso pensando no usuário final, né, no cliente, tinha uma certa resistência em comprar, pelas condições de isolamento, das lojas estarem fechadas, acabou fazendo a experiência da venda online, e eu tenho certeza que isso vai ser uma super oportunidade também enfim, para esse segmento. E talvez a crise ela traga, né, esse lado de você repensar o seu modelo de negócio. Acho que daqui para frente os negócios e as receitas eles vão ter que ser repensados, porque a gente não tem mais para onde escapar. Aqueles, né, que investirem e apostarem na tecnologia como sua aliada, certamente vão sair na frente. Ah, ótimo, Pedro. Legal. Obrigado por esse panorama que você deu aí pra gente. E se quiser conferir a pesquisa e o que a gente está produzindo, entra lá na IT Trends, vai estar disponível. A gente tem uma série de conteúdos também relacionados. Pedro, fica bem aí e a gente se fala. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Tchau, tchau.